Olá, estudantes, tudo bem? Como você já sabe, eu sou a professora conteudista Laís Caymmi, da disciplina aqui de Semiologia aplicada a grandes animais. Esse é o nosso segundo encontro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o roteiro do exame clínico e sobre a anamnese. Se você perdeu o primeiro encontro, o primeiro conteúdo, volta lá no texto, que tem um conteúdo sobre contenção de grandes animais, que é importante que você conheça antes de chegar aqui no exame clínico. Tá legal? Então vamos lá. Hoje vamos iniciar conversando um pouco sobre esse roteiro do exame clínico, que é justamente todas aquelas etapas que a gente deve seguir na sequência durante a realização do nosso exame clínico, independente de qual espécie a gente está avaliando. Então, inicialmente, a gente precisa ter a identificação do paciente, qual espécie, raça, idade, nome, número, seja lá qual for o parâmetro utilizado, o histórico, que é a queixa principal, né, que está muito relacionada a essa queixa principal, que é o porquê do proprietário estar trazendo aquele animal, por que ele está levando aquele animal para atendimento. A anamnese, que nós vamos conversar um pouco mais logo à frente, que é justamente essa entrevista que a gente faz com o proprietário para obter as informações sobre o animal, sobre a enfermidade. O exame físico geral, que é a obtenção das informações gerais sobre o funcionamento dos sistemas ali, de maneira geral, né, como o próprio nome fala, um exame físico geral, a gente vai obter informações sobre o funcionamento geral de todos os sistemas. E até aqui, né, essas primeiras 4 etapas, elas são sempre iguais em todas as avaliações de todos os sistemas, tá? Aí quando chega aqui, a partir das informações obtidas até aqui, até a 4ª etapa, a gente vai direcionar o nosso exame clínico para um determinado sistema, ou determinados sistemas, né, ou mais de um sistema. E essa etapa é chamada de exame físico específico ou especial. A partir dessa etapa, a gente vai escolher os exames complementares, né, ou seja, aqueles exames que vão complementar o nosso exame físico, né, exames laboratoriais, exames de imagem. Para quê? Para tentar chegar num diagnóstico ou na suspeita clínica, ou pelo menos também auxiliar no estabelecimento dos diagnósticos diferenciais, né? Para conseguir estabelecer um tratamento para esse animal e também um prognóstico, né? Para essa doença, saber como que vai ser a possibilidade futura aí de desenrolar dessa doença. E isso é muito importante, né? Esse roteiro, essa sequência de eventos que a gente tem que seguir, é muito importante para que a gente diminua as chances de erro no nosso exame clínico, né? Para que não fique faltando nenhuma informação, para ter tudo isso organizadinho aí nesse momento. E aí, seguindo para a anamnese, realizada durante o nosso exame clínico, que é justamente essa entrevista, como eu expliquei, que tem o objetivo de obter as informações sobre o paciente e sobre o distúrbio apresentado, ela é feita aí junto com proprietários, colaboradores das propriedades, né? Para que a gente obtenha informações sobre a criação geral desse animal, então qual o tipo de objetivo, qual o tipo de criação, se é intensivo, se é extensivo, informações de alimentação, todas as informações gerais de vacinação, por exemplo, a gente obtém durante a anamnese geral e as informações específicas a gente vai conseguir a partir da anamnese específica, que está relacionado às perguntas que a gente tem que fazer da doença que o animal está apresentando, do distúrbio que aquele animal está apresentando. E isso direciona o nosso exame físico, né? Se a gente chega para o proprietário e pergunta qual que é a sua queixa, o que é que o animal está apresentando, ele chega para você e fala, não, ele está com muita secreção esbranquiçada, secreção nasal, então isso vai direcionar, vai te auxiliar no direcionamento do seu exame clínico. Mas óbvio, você não pode deixar que isso induza o seu diagnóstico, né? Não é porque o proprietário chegou falando que o animal tem uma descarga nasal que você vai fechar os olhos para os outros sistemas e pensar só em sistema respiratório. Até porque a gente sabe que tem muitos problemas que são secundários aí a outros distúrbios em outros sistemas, como por exemplo nessa foto aqui, que o animal tinha essa descarga nasal, mas em função de uma acidose ruminal que ele desenvolveu. Tá? Mas o que você perguntaria? A gente tem perguntas importantes que não podem faltar durante esse evento, essa etapa aí que é a anamnese, né? Então a gente tem que tentar buscar localizar a lesão, saber onde que ela está acontecendo, né? Localizar o sistema pelos sinais clínicos que o animal está apresentando, pelo que está chegando para você também aí de informação desses sinais clínicos. Precisamos entender quando que começou,
essa enfermidade, né, para conhecer o curso dessa enfermidade e saber como ela se desenvolveu, para entender como que foi a evolução. Então, perguntar como que começou até esses sinais que ela está apresentando agora. Então, tudo isso tem que estar direitinho ali na nossa anamnese. Além disso, aqui na semiologia de grandes animais é importantíssimo que a gente diferencie aqui se a enfermidade acontece individualmente ou se ela acomete o rebanho. Isso é muito importante para a gente já diferenciar algumas suspeitas pela epidemiologia. Se eu sei, por exemplo, que o tétano é uma doença individual ali que acontece pontualmente, eu não vou pensar numa doença que está acometendo um rebanho naquele tétano. Então, só para exemplificar, que a gente já consegue fazer alguns diferenciais aí por essas informações. A recidiva, né, se é a primeira vez que está ocorrendo, se não, se aconteceu algum tratamento anterior ali, todas essas informações também auxiliam bastante o clínico no seu exame. E aqui eu trouxe o exemplo de uma ficha clínica só para vocês visualizarem como que é que a gente organiza essas informações. Essa ficha é super importantíssima justamente por isso. A gente vai ter aqui informações gerais do proprietário, da fazenda, né, do atendimento, se foi realizado numa clínica, se foi realizado na fazenda, qual o município, a data, horário. E a gente vai ter aqui as informações de identificação do animal e aqui, se vocês observarem nesse quadro, os dados da anamnese geral. Então, o objetivo de criação, se é leite, corte, genética, qual o sistema de criação, qual a suplementação alimentar, todas as informações aqui também de criação, de manejo, vacinação, estão aqui na nossa anamnese geral. Tratamento realizado, importantíssimo também está nessa anamnese, tá? Se é feita alguma administração de medicação naquela propriedade. E aqui, nesse quadro, a gente também consegue preencher a nossa anamnese específica, que é onde a gente vai ter aquelas perguntas, vai fazer aquelas perguntas de onde, quando, como se desenvolveu, se está acometendo o rebanho, como é que está apresentando essa doença, como é que está desenvolvendo essa doença ali. Então, todas essas informações, elas ficam contidas aqui na nossa ficha, né? Então, é justamente essa a importância de se ter uma ficha, você organizar essas informações para que não fiquem soltas ali na sua cabeça e possivelmente, em muitas situações, você pode utilizar isso aqui como um documento, né? De tudo que você encontrou naquele exame e, se for necessário, você tem como comprovar quais eram os achados ali que os animais estavam apresentando. Então, a gente vai conversar aí no decorrer do semestre sobre esses assuntos que eu explanei aqui rapidamente para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, guarda lá para o encontro ao vivo, para a gente discutir essas dúvidas. E eu espero vocês lá no nosso próximo encontro, que é o Screencast de inspeção geral. E a gente se encontra lá, tá bom?